Sexta-feira nós estamos fazendo aqui um estudo, breve estudo do Apocalipse. Não conseguimos aprofundar tanto, porque o tema é bem complexo, mas nós cremos que Deus pode nos abrir o entendimento acerca das coisas que irão acontecer. As coisas que irão acontecer. E nós, como povo de Deus, estamos diretamente inseridos em tudo isso. Abra sua Bíblia, se você tem, se não, acompanha aqui no telão. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. O verso 1. Olha o que diz o texto sagrado. Quando vi o Cordeiro, abriu um dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizer, que se fosse, como se fosse uma voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Me ajude aí. Complete a frase. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Amém? Até aqui. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque, não sei se você sabia, mas a igreja do Senhor, ela passará pelo arrebatamento. A igreja do Senhor vai subir com Jesus. Quem vai ver o pastor subindo aqui? Levante sua mão. Quem vai ver o pastor subindo? Isso. Então você vai ficar, porque você vai ver o pastor subindo, daí você vai ficar. Perdão a pegadinha do pastor, tá bom? Alguns desapercebidos aí, Eu sempre faço essa pegadinha, já tem uns ali que já sabem. Então você não pode ver o pastor subindo, você tem que subir com o pastor. Amém? Não fica chateado comigo, não. Bom, deixa eu te dar aqui um pano de fundo, se você não estava semana passada, então, para que você possa entender um pouco melhor. A igreja do Senhor já subiu com Jesus, não está mais na terra. Nesse período aqui, será o período da grande tribulação. Será o período da grande tribulação. Jesus, então, lá do céu, vai abrir o selo. Vocês viram ali um pergaminho no vídeo? Tinha um pergaminho, não tinha um pergaminho lá no vídeo? Tinha ou não tinha? Tinha. E Jesus, então, abre um selo do pergaminho, são 7 selos. O primeiro selo que Jesus abre, ele vai liberar um cavaleiro, que é um cavalo branco. Esse cavaleiro com cavalo branco aqui não é Jesus, amém, gente? Não tem nada a ver com Jesus. Esse aqui é o anticristo. Será um grande líder mundial que governará as nações. A Bíblia diz ali que ele vem montado num cavalo branco e que ele tem um arco na mão. Você vê que ele tem só um arco, ele não tem flecha. Então, isso denota que ele tem autoridade. E como ele não atira flechas, porque ele não tem, então ele traz paz às nações. Ele vai unir as nações. Ele vai fazer com que as nações, elas se unam. Gente, isso aos nossos olhos é impossível. Mas ele vai conseguir fazer isso.
Então, esse aqui é o anticristo. Quando, então, Jesus, ele vai, quer ver? Abra lá a sua Bíblia, a gente precisa olhar aqui alguns versículos, que está em Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso é o 3. Coloca sempre para mim esses versículos aí, por favor. Diz assim: pois 5:3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentino quê? Destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu aqui um trecho dizendo assim, já mostrando o que iria acontecer lá no período da grande tribulação, dizendo assim que quando você achar que há paz e segurança, então sobrevirá, ou virá sobre as pessoas, repentino o quê? Destruição. Eu não sei se você sabia, né? Mas esse período em que o anticristo ele está se mostrando às pessoas, será esse período de 7 anos. 3 anos e meio desse período de 7 anos, ele estará bonzinho demais. Vai unir as pessoas. Ele vai unir. Ele vai fazer com que as pessoas se deem bem, está tudo jóia, está tudo legal, está tudo bem. Vai unir, inclusive vai ser levantado uma pessoa que será um líder religioso para unir as religiões também, que chama-se o falso profeta. Ele vai fazer tudo isso. Jesus tinha falado sobre isso. Olha o que Jesus falou em João capítulo 5, verso 43, assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus estava falando justamente isso, ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai, do meu Deus, e vocês não me aceitaram. Sabe, gente, às vezes a pessoa ela aceita Jesus, ou ela entrega a vida para Jesus, por uma certa conveniência. Muitas vezes a gente chega num lugar como esse, a gente está quebrado financeiramente, a gente aceita Jesus porque a gente está doente, porque foi diagnosticado já como morto, só está aí andando nessa terra, e aí a gente entrega a vida para Jesus, e daqui a pouco o Senhor te cura, amém? Só que muitas pessoas, elas pegam e rejeitam Jesus a partir daquele momento. Ela só pega a bênção dela e vai embora. Por isso que Jesus falou aqui, né? Diz assim: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O anticristo, ele vai unir as nações. E uma das coisas que ele vai fazer nesse período lá, dos 7 anos, em que a igreja não está mais aqui na terra. Já subiu a igreja, amém? Quem vai ver o pastor subir? Agora vocês estão espertos, né? Vamos subir todos juntos? Isso. Vamos subir todos juntos. Estamos lá no céu. Na terra, então, Jesus lá do céu, ele libera um selo. O primeiro, ele libera o anticristo, que vem com autoridade, unindo as nações em paz. Mas aquilo ali é um engano. A Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus. Lá em Tessalonicenses também, no capítulo 3,
vai acontecer isso. Deixa eu ver se é no 3 ou é no 2. Que ele vai falar o seguinte, que ele vai se assentar não é em Tessalonicenses, não é Colossenses, eu acho que é, deixa eu ver. Que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser igual a Deus. Me ajuda aí, Nelson, você que é o homem da palavra. Que agora eu perdi o versículo. Sumiu da minha Bíblia. Tá, daqui a pouco nós vamos achar. No 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, olha só que interessante. No verso 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Não durma, amém? Não durma, deixa para dormir em casa. Chegam aqui, parece que essa poltrona aí vira no sofá de casa. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse cara? O anticristo. 7 anos, mas nos 3 primeiros anos e meio, aparente paz. Está reinando ali quem? O anticristo. O primeiro selo foi aberto. Foi liberado o cavalo branco. E o seu cavaleiro com arco na mão. Aparente paz. O que vai acontecer? Ele vai unir as nações de uma maneira. E hoje, não sei se você sabe, lá em Israel, lá tem o muro das lamentações, onde o povo fica lá, os judeus, ali balançando, orando, né? Eles ficam lá orando. E lá em cima tem uma cúpula, chamado Domo da Rocha, onde tem uma sinagoga lá dos árabes. Nenhum governante até hoje conseguiu fazer com que o terceiro templo fosse construído lá em cima, no Domo da Rocha. Mas esse cara aqui vai fazer. Ele vai conseguir unir as nações e vai fazer com que o terceiro templo seja construído. A partir daquele momento, esse versículo vai se concretizar. Ele vai se assentar lá no terceiro templo, no trono de Deus, e vai dizer que ele é Deus. A partir daquele momento, os judeus vão abrir o entendimento e vão dizer que ele é um falso profeta. Ele é o anticristo. Para eles não, porque eles não creem. Eles vão dizer assim que ele não é o Messias. E aí, a partir daquele momento, vai acontecer então o quê? Apocalipse 6,3. Vai ser liberado por Jesus esse outro selo, aonde vai aparecer quem? É o mesmo anticristo, mas eles vão lutar entre eles. Gente, não sei se você sabia, mas na Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Os soldados, eles eram mortos pelo gás sarin, né? Na Segunda Guerra Mundial foi proibido esse gás. A guerra foi de 1914 a 1918. Na Segunda Guerra Mundial, né, onde o Hitler se uniu com a Itália e com o Japão contra o resto do mundo, de 1939 até 1945. E ali só acabou essa guerra, porque os Estados Unidos foram atacados lá em Pearl Harbor. E a partir daquele momento, os Estados Unidos já tinham uma bomba, que chamava bomba atômica. E o que eles fizeram? Jogaram lá no Japão. Quando jogou lá, aí o japonês, né, que era o imperador, era o Hirohito, morreu não faz muito tempo. Ele acabou depondo as armas, por quê?
porque ele viu que o país seria devastado. O que eu tenho a ver com isso, pastor? Para de ficar dando aula de história aí. Sabe o que você tem a ver com isso? É que nesse período aqui, onde está sendo liberado o cavaleiro vermelho com o cavalo vermelho, é onde as guerras vão acontecer em um tipo de nível que nós nunca sonhamos na vida. Que a bomba atômica que eles jogaram lá em Hiroshima e Nagasaki vai parecer um estalo desse aí que a piazadinha joga na rua aí. O estalinho, o traquezinho aí. E a gente, porque não está vendo morte perto, porque o país é um país, o Brasil é um país de paz, né? Amém, gente? Graças a Deus por isso. Mas a gente não tem noção o que as pessoas fizeram ao longo do tempo. Que os ditadores, os comunistas, como o Stalin, que matou mais de 3 milhões de ucranianos. Eu não sei se você sabia disso. Aquele povo lá, ele já sofre há muito tempo por causa daquelas pragas lá, dos russos. E o Stalin matou do povo dele. Mandou deixar morrer de fome aquele povo da Ucrânia, não deu, tomou as sementes deles, não deixando o povo plantar no tempo do inverno, morreram. Gente, o que é isso? O que eu tenho a ver com isso? É porque se você escolher não andar mais com o Senhor, você vai ficar nesta terra. Porque Jesus já está às portas e está vindo para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. E olha, nós estamos fazendo a nossa parte. Pregando aqui, onde o Senhor tem nos chamado, lá em Araucária, tem igreja lá, em Colombo, a pastora está lá hoje, lá em Campina Grande, nós estamos fazendo a nossa parte. Cada líder de célula aqui é como se fosse uma igreja dentro da sua casa, para ganhar os vizinhos, para mostrar o amor de Deus. É a nossa parte que nós estamos fazendo. Porque tudo isso que estamos vendo aqui, os pastores hoje, gente, por conveniência, não pregam mais Apocalipse. Não querem saber. Isso aí não atrai pessoas. Isso não atrai ninguém. Isso aqui parece que até, meu Deus, não volto mais nessa igreja. Ficam pregando lá que é o diabo, é o lago de fogo, é não sei o quê. Pois é, mas é que está na Bíblia. Eu não vou arrancar esse pedaço dela, não. E quem é membro dessa casa aqui vai aprender. Para você ter temor das coisas de Deus. Então, quando a gente vê que tudo isso aqui já estava predito pelo Senhor, aí a gente vai lá para Mateus capítulo 24, para ver o que Jesus falou sobre esse tempo. Mateus 24, o verso é o 15 em diante, vamos ver ali. É justamente o período da grande tribulação. Período que a igreja não está mais aqui. A gente acha que tem tribulação. A gente acha que uma doença é uma tribulação. Claro, num nível mais único dentro da sua casa, é uma tribulação, é uma luta que você está enfrentando. Mas a gente não tem nem noção. Jesus falou assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. De novo o negócio de grávida. O que é isso? Ai das que estiverem grávidas. Por quê? Eu não sei se você sabia, nas guerras, né, onde existiram, inclusive em Israel, né, na guerra do ano 70 depois de Cristo, onde mais de 1 milhão de soldados invadiram, mais de 1 milhão de judeus acabaram morrendo lá, porque os soldados do Império Romano invadiram, né, eles tinham feito um cerco, e houve uma rebelião. Jesus tinha falado sobre isso,
As mulheres que estavam grávidas, quando os soldados invadiram, eles pegavam a sua espada e abriam no meio as mulheres. Você não tem noção. Nós não temos noção. Nós andamos em paz. Nós vivemos num país aqui, que os comunistas aqui, eles estão mais para atacar o dinheiro do povo, deixar o povo na miséria e eles ficarem ricos. Entendeu? Esse é o comunismo do Brasil. Tem nada a ver com o comunismo do Stalin e daqueles caras lá. Nada a ver. Os comunistazinhos aqui do Brasil não tem nada a ver. Eles querem ficar rico mesmo. Jesus então falou sobre isso. E ele disse aqui, né? No verso 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Sabe o que é isso? Nós nunca vimos o que Jesus está falando aqui. Uma aflição tão grande que nós nunca tivemos essa aflição, mas haverá. Se ele está falando no futuro, é algo que vai acontecer. Eu não preciso passar por isso, nem você. Diz assim então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de quem? Dos escolhidos? De nós. Mas o que eu tenho a ver o escolhido está naquele lugar? Não, o escolhido não está mais lá. Jesus vai julgar. Ele agora, aqui nesse tempo que está falando aqui, ele não é mais aquele pastor que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele já falou isso, agora acabou. Agora aqui, ele vem como justo juiz. E vai se assentar no seu trono e vai julgar. Vai julgar quem? As pessoas que não quiseram andar com ele. As pessoas que desprezaram a sua lei. E aí diz assim o próximo versículo, então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Sabe, gente? Porque nessa época aqui, e até hoje, tem aparecido tantos falsos mestres aí, falsos cristos, né? Nós temos até um brasileiro, né? Um Henrique Cristo, que é uma piada, né? Que não é uma piada. E era aqui do Boqueirão, né? Não sei se você sabia. Hoje mora lá em Brasília. Tudo que não presta está lá, em Brasília. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eles vão enganar. E hoje mesmo já tem enganado. Né? Domingo, não perca o culto, tá? 10 da manhã, 19 horas. A gente vai falar aqui justamente sobre isso. Sobre as pessoas querendo se parecer o que não são. No nosso meio tem muito disso. O nosso meio cristão evangélico tem muito disso. Né? Isso aqui te dá a expressão. Então, a pessoa quer ver quantos likes deu, quantas curtidas deram lá no que ela postou. Não é mais Jesus que tem que aparecer. E João Batista falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Então é ele que tem que aparecer, não somos nós. A gente vê esses pastores de hoje, né? Não é uma crítica, é um fato. É um fato. Eu ando no meio desses homens de Deus aí. Tem muito homem de Deus aonde eu ando. Mas tem muitos que querem aparecer. É o relojão, é o estiloso, quer ser descolado. Né? Amém. Tem pastor para todo gosto. Mas a gente vê assim, que é o Senhor que tem que aparecer. Se eu estou aparecendo mais do que o Senhor, então alguma coisa está errada. E aqui então Jesus está falando justamente sobre esse tipo de gente, que eles vão fazer prodígios e vão enganar até os escolhidos. Prestar atenção, eu tenho predito.
Portanto, se vos disserem, olhai, ali está no deserto, olhai, ele está ali no deserto, não saiais, olhai, ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago se põe no Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, aqui essa vinda, Jesus já veio. Aqui é uma segunda fase. Jesus vai voltar de novo. E aí, daí nessa fase aqui, acabou. A segunda fase é a fase onde vai haver a batalha do Armagedon. E aí é um assunto para você se matricular no curso de Apocalipse do ano que vem, que eu vou estar ministrando. Então, quer aprender sobre isso? Só foi uma canjinha para você. Foi só uma entrada. Entendeu? Foi só o cover artístico. Aí o ano que vem, você matricula lá na classe, que a gente vai estudar o Apocalipse a fundo. Tá bom? E aí, o último versículo que diz ali: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Sempre onde tem um escândalo, a pessoa sempre quer estar ali para ver se sobra alguma coisinha para ela. Sabe? E a gente tem visto isso também em ministérios. Quando tem um escândalo no ministério, sempre chega um abutrezinho lá para ver se ganha umas almazinhas, pesca num aquário, amém? Jesus já estava falando sobre isso aqui, nos dias que estamos vivendo hoje. E isso é um fato. Isso é um fato. A gente está vendo essas coisas acontecendo. Fique de pé na presença de Deus. Pensando sobre isso, e esse tempo presente que vivemos, e que nós podemos nos arrepender daquilo que tem nos afastado do Senhor. Tenho certeza que você quer ir para o céu, que você quer ir para o paraíso. Até por isso é a função da igreja, né? A principal função da casa de Deus não é os meninos cantando, não é o louvor bonito, não é o pastor pregando legal, não é o ar-condicionado da casa, o estacionamento ali, nada disso. O mais importante é a sua salvação. Porque se a gente, como Jesus falou, né? A gente pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma. Então, a gente não cumpriu a nossa missão aqui na Terra. E a nossa vida, né? Hoje eu estou aqui com vocês. Tem umas 2 semanas atrás, nós sepultamos um amigo aí. Daqui mais um ano, ninguém mais lembra dele. Eu acho que 6 meses aí já vem outro no lugar, que vai ficar só umas fotos, uma memória da família. Família vai passar por luto, 2 anos no máximo é o luto da família, depois cada um segue seu rumo. E assim, sucessivamente. Mas e como, para onde irá a sua alma, nossa alma? Para onde vai a nossa alma? Fecha os teus olhos.